Alô, amigos e todos aqueles que assistiram esse vídeo. Quero vos cumprimentar com uma boa noite, com a paz do Senhor. E trazer aqui uma palavra de Deus para todo aquele que assistir esse vídeo, seja um crente, um cristão ou não seja. É a palavra de Deus que é para todos nós, seres humanos. Quero ler um versículo aqui na palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, que está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, aqui uma palavra que João está dizendo aqui, que João ouviu Jesus falar desse jeito, né? Jesus disse assim, que Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, veja bem, nós sabemos que o homem teve o início lá no Jardim do Éden, pela palavra de Deus. Nós cremos e temos fé, e crer nas coisas de Deus é crer nas coisas que a gente não vê, coisas que a gente não viveu, né? A gente tem fé e tem confirmação do Espírito Santo que realmente aconteceu assim. Embora muitos não crêem, inclusive a ciência, né? A ciência contradiz a palavra de Deus, fala que o homem veio do macaco, já teve outros seres humanos que viveu há milhões de anos aqui na Terra, e aquela coisa toda, mas a Bíblia não dá essas pistas, essas confirmações. O homem existe na Terra há cerca de 8.000 anos, biblicamente, pela palavra de Deus. E o ser humano teve início ali com Adão e Eva, sendo o primeiro Deus tendo feito o homem, né? Na verdade, Deus criou o homem do pó da terra, fez um boneco e assoprou no seu nariz o fôlego de vida. E depois do homem, Deus então fez a mulher ali, de uma costela sua. Então, embora muita gente não crê nisso, mas essa é a verdade. Todo ser humano um dia vai saber que essa era a verdade. Embora muitos creem em outras situações, mas a verdade é que o homem foi Deus que criou da terra. Então veja bem, inclusive o homem, quando aceita Jesus, o Evangelho, ele passa a ser filho adotivo, porque aqui nesse versículo fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, único, Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja bem, Jesus é Filho único, Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo poder de Deus, não por uma relação sexual como é todos nós, seres humanos na Terra. Então Maria não teve uma relação sexual com o homem para nascer Jesus. Ela foi assim coberta pelo poder de Deus, e a gravidez dela foi por intermédio de Deus. Inclusive quando o anjo aparece e fala assim: de ti vai nascer um Salvador, né? Ela até interroga o anjo e fala: mas como vai acontecer isso, meu senhor? Visto que eu não conheço o homem, quer dizer, eu sou uma moça virgem, né? Nunca tive uma relação sexual com ninguém, como vai acontecer isso? E o anjo diz para ela: descerá sobre ti a unção, o poder de Deus, e você vai ficar grávida através do poder de Deus, né? Por intermédio de Deus. Então aí ela ficou grávida e nasceu Jesus. E então Jesus foi gerado, Jesus já existia, o Espírito de Jesus já existia.
mas sabe que ele foi gerado num corpo de carne, por intermédio do poder de Deus. Aí ele nasceu num corpo de carne, mas já existia, e ele foi gerado, não como eu, não como Adão, né? Porque todos nós viemos de Adão e Eva, não como Adão. Deus fez Adão do pó da terra, Deus nos gerou, foi feito. Por isso que Jesus é filho único. Aí Deus fez o homem e a mulher, e a Bíblia diz que Deus plantou um jardim onde havia de todas as frutas para comer, alimento à vontade. Mas Deus sempre colocou assim uma prova, né, um vínculo de comunhão com Ele entre o homem e Ele. E o homem tem que ter cuidado, vigiar para não quebrar esse fio de comunicação, de comunhão com Ele. Que é o que aconteceu, por exemplo, com Sansão, né? São exemplos assim, Sansão, o vínculo da comunhão dele com Deus era o cabelo. Ele não podia cortar o cabelo dele. Ele não teve cuidado e acabou cortando o cabelo. Hoje, todo cristão hoje sabe aonde o cristão pode pisar, onde não pode, o que ele deve falar, o que não deve, o que deve beber, o que não deve comer. Porque dependendo do que o cristão fazer, ele perde essa comunhão com Deus. Ele cai em pecado, peca contra Deus. Deus sempre colocou uma prova, um limite para o homem. E Deus disse para Adão e Eva: vocês no jardim do Éden aqui, que chamava Éder, né? O jardim, vocês podem comer de tudo que tem aí. Eu acredito que tinha todas as qualidades de fruta, verdura, sei lá, castanha, de tudo. Nessa época o homem não trabalhava, não precisava trabalhar. O trabalho veio depois que Adão pecou contra Deus. Aí a Bíblia vai dizer mais para frente assim, que devido ao pé da fruta que Deus colocou lá, disse para Adão: Adão, você pode comer de tudo aqui, menos dessa aqui. Não come dessa, porque se você comer, certamente morrerá. E a Bíblia diz que Satanás então usou a serpente. Essa questão é interessante, porque eu acredito que Satanás nessa época aí, a serpente falava, né? É uma coisa interessante de se observar, mas a serpente chegou e ficou conversando com a mulher no jardim, falando: não, isso é conversa fiada, se vocês comerem da fruta, vocês vão ficar igual a Deus, sabendo o bem e o mal igual a Deus. E a mulher foi na onda da cobra, que a cobra estava sendo usada por Satanás, devido a Satanás ser inimigo de Deus. Satanás sempre oposto contra Deus, sempre foi inimigo. A Bíblia diz que ele não se firma na verdade. E Satanás conseguiu convencer a mulher de comer da fruta. E a Bíblia diz que ela comeu e ele foi oferecer para Adão também. Adão falou: mas a Bíblia não fala que Adão falou nada. Adão simplesmente pegou e comeu também. E a Bíblia diz que eles abriram os olhos e perceberam, abriram os olhos assim, abriu a mente para entender que ele já estava nu. Que eles viviam nu no jardim e não sabiam que estava nu, para eles era normal. Após comer do fruto, a Bíblia diz que eles abriram a mente, abriu os olhos assim, aqueles olhos que estavam assim fechados para o pecado, abriu. E eles perceberam que estava nu. Aí a Bíblia diz que Deus veio para procurar eles para conversar e eles se esconderam porque sabia que estava nu. E Deus disse: o que vocês fizeram? Vocês comeram da árvore que eu falei que não era para comer? Adão disse: não, comeu sim, senhor. Comemos sim. E Adão foi perguntar para a mulher por que ela comeu. Ela disse que a serpente que mandou. Adão foi perguntar para Adão falou: não, foi a mulher que o senhor me deu que me convenceu de comer da fruta. Aí a Bíblia diz que Deus amaldiçoou a serpente. Diz que ela ia viver se rastejando, comendo pó a vida toda. E a mulher pode ver que Deus fala assim: multiplicarei em grande maneira as tuas dores de parto. Quer dizer, a mulher ia gerar a mesma coisa, ia crescer o povo na terra, mas ela não ia sofrer a dor que sofre hoje. Hoje ela sofre por causa da maldição de Deus. E para o homem, resumindo meio rápido aqui, para o homem Deus também amaldiçoou a terra por causa do homem. Deus diz assim: maldita é a terra por causa de ti. Com cardo comerás o fruto dela e no teu suor você vai comer o teu pão. E expulsou do jardim para ir trabalhar e plantar e colher. Por isso que hoje o homem trabalha. Hoje o trabalho se tornou trabalho na vida do homem por causa da maldição de Deus.
né? Aí Deus decretou que o homem tinha que trabalhar. Por isso que hoje a fome bate, a pessoa tem que trabalhar. Ou trabalha, ou roubar, ou pedir. Alguma coisa tem que fazer, que a fome vai bater na barriga. O que acontece nessa queda do homem aí de comer a árvore, né? Essa queda de comer do fruto lá, o homem pecou contra Deus e morreu. Mas não morreu que jeito? Morreu espiritualmente. Ele não morreu o corpo, mas morreu aquele vínculo, aquela comunhão que tinha com Deus, morreu. E Deus prometeu de enviar alguém um dia para restabelecer essa comunhão, para tornar essa comunhão com ele, com Deus de novo. E Deus prometeu de enviar alguém e depois enviou Jesus, que está aqui no versículo 16. Porque o amor de Deus é muito grande pelo ser humano que ele criou, né? E então ele enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, devido a esse pecado da desobediência do homem de comer a fruta, era para todos nós morrer numa cruz como Jesus morreu. Mas aí Jesus morreu na cruz, dando a nós o perdão dos nossos pecados. Por isso que a Bíblia fala que todo aquele que nele crê será salvo, né? Não experimentará o dano da segunda morte. Se a gente for estudar na Bíblia o que é a segunda morte, a primeira morte é essa do corpo. O corpo morre, a gente põe no caixão e enterra na terra. E a segunda morte é a ausência de Deus, a separação de Deus para nunca mais. Porque todo ser humano teve um início, mas nunca mais terá um fim. Então, se ele não for viver na presença de Deus, ele vai viver na ausência de Deus. E essa ausência de Deus é a segunda morte. Por isso que todo ser humano hoje que ainda não aceitou Jesus na vida está morto. Ele está morto espiritualmente, ele não tem ligação com Deus. E se ele morrer sem crer no Evangelho e não aceitar Jesus, ele vai morrer na condenação. Ele vai ser sepultado e depois na ressurreição ele vai ser ressuscitado para ser lançado no lago de fogo, né? Porque ele morreu já participando da segunda morte. Segunda morte é a ausência de Deus. Então todo aquele que crê em Jesus será salvo. Jesus é o único meio de salvação. Muita gente prega outros modelos de salvação, outras maneiras de ser salvo. Diz que se a Nossa Senhora não interceder, não será salvo. Não tem nada disso. Jesus é o único Salvador. Inclusive a Nossa Senhora que o povo prega, a Virgem Maria, falta de conhecimento, de revelação da palavra de Deus. O povo entender que a Virgem Maria foi uma moça como qualquer outra que Deus usou. Ela só tinha uma vida santa, uma vida dedicada a Deus, uma vida de respeito, temor. Por isso que Deus usou ela para se engravidar de Jesus e nascer Jesus. E quando deu a sua idade de 80, 90 anos, como todos nós aí, ela faleceu também e foi sepultada. Então, por falta de conhecimento, o povo fica pregando que se ela não interceder, se ela não fizer, se ela não interceder. Pode ver que lá na pregação na cruz, lá, quando Jesus estava pregando na cruz, Jesus fala assim para sua mãe, que é a Virgem Maria, fala para o discípulo que ele amava, que era João, fala assim: João, eis aí a tua mãe. Eis aí a tua mãe, e referindo à mãe de Jesus, né? Jesus disse: eis aí, falou para João, eis aí a tua mãe. E depois pegou e falou para a Virgem Maria, que era a mãe dele, falou: mulher, eis aí o teu filho. Nem de mãe Jesus nos chamou de mulher. Então é falta de conhecimento da palavra de Deus. Olha, a única maneira de ser salvo, e viver a vida eterna com Deus, é crer em Jesus e ser batizado. Não há outra forma da pessoa ser salva. Deus abençoe todos aqueles que assistiram esse vídeo em nome do Senhor Jesus.